Opa, Murilo. Isso aí, eu estou aqui. Qualquer coisa é só chamar. Certo. Então, botem aí exercício. Apronta os cadernos, bota o exercício. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia. Apronta os cadernos para a gente pôr exercício. Bom dia, professor. Bom dia. Deus confia. Posso começar? Peraí, viu, João? Tá certo. Podemos começar? Sim. Pode. Oi, então vamos começar, né? Então a pergunta é essa: o que foi a Guerra Fria? Se é a pergunta. O que foi a Guerra Fria? Resposta: foi conflito. Foi conflito entre duas potências Estados Unidos e União Soviética. Repetindo a pergunta, e a pergunta foi: o que foi a Guerra Fria? Resposta: foi conflitos entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Número 2. Pergunta de número 2. Número 2. Que período? Número 2. Que período se estendeu a Guerra Fria? Número 2. Que período se estendeu a Guerra Fria? Resposta: já? Resposta, viu? Se estendeu de 1945, se estendeu de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, até 1991. Repetindo, se estendeu de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, vírgula,
até 1941, com o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética. Gil. Oi. Pode repetir depois de fim da Segunda Guerra? Fim da Segunda Guerra Mundial, vírgula, até 1991. Até 91, com o fim da União Soviética. Ponto. Como é a União Soviética, aquele, como eu posso explicar? Abreviado? URSS. Pronto, fica mais fácil. Pronto. Aí tem assim, durante esse período, tanto o estadunidense quanto os soviéticos buscaram ampliar ao máximo. Então, isso aí é o resto de uma leitura, mas aí basta a gente botar o período, não é isso? Se eu pergunto qual período se estendeu a Guerra Fria, só basta botar o período, que ele se estendeu de 1945, que foi no fim da Guerra, até 1991, com o fim da União Soviética. Pronto. Agora vamos. Pronto. Aí ele explica mais um pouquinho, só que eu não vou explicar mais, porque se só pedir o período, eu estou falando isso porque isso aí já é um assunto novo, né? E aí vocês vão guardar direitinho para quando, né? Vocês fizeram já de história? Aí vocês guardam direitinho, viu? Número 2. Número 3, não é isso? 3. O 3 diz assim: quando foi a doutrina de Truman? TRUMAN. Como foi a doutrina de Truman? TRAM. Vamos para a resposta. A doutrina de Truman. Como foi ou o que foi, tanto faz. Conjunto de medidas. Conjunto de medidas. Conjunto de medidas. Essa é a 3, é? 3. Pegou a pergunta? Não, ainda não. Então, repetindo. Quando foi a doutrina de Truman? Alguém já pegou essa pergunta? Não, peguei não, Ju. Então, pronto. Quando foi a doutrina de Truman? Porque vai ter duas perguntas. Então, eu tinha dito, mas quando foi a doutrina de Truman? Então, eu vou dizer quando foi. Logo após o término. A resposta é logo após o término da Segunda Guerra Mundial. A resposta, viu? Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, vírgula. Logo após da Segunda Guerra Mundial. Essa aí é a pergunta. Quando foi, certo? Agora eu vou perguntar o que foi? Aí quando foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Aí o que foi essa doutrina? Aí a resposta é conjunto de medidas. Você pode botar até após a pergunta. O que foi essa doutrina?
Aí você bota, aí a resposta vem, conjunto de medidas com o objetivo de restringir Com o que, Gil? objetivo de restringir com o objetivo de restringir a influência soviética no mundo. Ponto. A influência. No mundo. Então, esse Truman, ele era presidente, né? E ele queria, porque como eram as duas potências, né? Ele e os Estados Unidos, né? Aí, ele queria que restringir a influência soviética, porque os soviéticos tinham muita influência, né? E ele queria restringir no mundo. Ponto. Então, vamos para a próxima pergunta. Posso, né? Próxima pergunta. Certo. E aqui tem o que foi o Plano Marshall. Marshall o que foi o Plano Marshall. Então, a palavra Marshall é assim, M-A-R-S. H-A-L-L, viu? Marshall. M-A-R-S-H-A-L-L. O que foi? São dois L's, é? Dois L's. M-A-R-S-H-A-L-L. Que foi o Plano Marshall. Certo. Pronto? Isso é a pergunta, né? Aí vamos para a resposta. Espera aí que eu tenho a resposta. Plano Marshall. Eu fiz aqui um esboço. Aí eu tô... Batalha, conflito, pronto. Então, vamos. Plano Marshall. Foi a reconstrução e recuperação. Foi a reconstrução e recuperação econômica da Europa. Ponto. Da Europa, né? Ponto na mesma linha, só para concluir. Eles garantiram a hegemonia. Hegemonia é H-E-G-E-M-O-N-I-A. Hegemonia, quer dizer, a influência, viu? A hegemonia foi? A hegemonia. Agora, hegemonia, já disse, H-E-G-E-M-O-N-I-A. Aí, essa hegemonia quer dizer assim, a influência, viu? Eles garantiram a hegemonia, ou seja, a prepotência, ou seja, exercida por cidades, a influência ele garantia, né? Então, garantia a hegemonia dos Estados Unidos, você pode botar abreviado, e na Europa Ocidental. Então, ele garantia essa influência desses países, né? Ocidental, né? Da Europa Ocidental. Ponto. Termina essa resposta. Vamos para a próxima pergunta. Professora? Oi. Eu não botar quantas perguntas. Olha, eu tenho um bocado. Mas eu acho que só vai dar para fazer até 10, porque você sabe que, né? O tempo Vai pra sexta agora, viu, Gil? a gente vai para sexta, né? Então, eu tenho um bocado de pergunta aqui.
E fora que viu? E fora que dá para formular depois, assim, porque a gente iniciou ontem a Guerra do Vietnã, não é isso? Aí eu poderia fazer já um exercício dela para terminar, mas vai dar tempo. Aí, mas tu tá preocupado com o tempo ou com a quantidade de perguntas? Não, só quis saber mesmo. Tá certo. Aí, ao total aqui, eu tenho umas 17 perguntas, viu? Ave Mas Maria. aí, Ok. mas é como eu tô lhe dizendo. Eu faço mais as principais, as que tá no livro. Ai, Jesus. Alô? Bom dia. Ô, Flávio, tô dando aula. A Isis está escutando. Viu? Tá bom, tá. Tchau. Tô dando aula, minha filha é ocupada. Aí, sim, vamos para a próxima pergunta. Eu perguntei quais plano Marshall, né? Quais foram? A gente tá na quinta, né? Isso ou é sexta? É na sexta. Na sexta, né? Quais foram? Isso mesmo. Os países quais foram os países incentivados? Quais foram os países incentivados pela formação do regime socialista? Quais foram os países incentivados pela formação do regime socialista? Pronto. Vamos para a resposta. Quais foram os países incentivados? Enquanto a União... Peraí, deixa eu ler aqui. Conforme o termo, incentivou a formação integral do socialismo. Aí botem, resposta. Polônia. Polônia. Hungria. Aí você vai botando a vírgula, viu? Polônia, vírgula. Hungria, vírgula. Bulgária, vírgula. Professora, tem um jogo que eu jogo que eu tô na Bulgária. Já tá na Bulgária? Bulgária, vírgula. Romênia. Romênia tem um circunflexo, não é? Eita, que imagem linda. Romênia. Como é, professora? Romênia. Romênia. R-O-M-E, circunflexo, não é? N-I-A. Romênia. E Alemanha Oriental. E a Alemanha Oriental. Então, vamos para... Aí, isso é a resposta. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu pegar um lápis para marcar as perguntas que eu já fiz. Então, quais foram os países? Número 7. O que foram os planos quinquenais? O que foram os planos quinquenais? O que foram, né? O que foram os planos quinquenais? Quinquenais? Q-U-I-N, porque ele diz aqui, olha, deixa eu ler. Ele diz assim, para a recuperação interna da União Soviética foram executados novos planos quinquenais, Q-U-I-N, Q-U-E-N-A-I-S, que aumentaram suas profundidades e seu poder bélico, em 1949, para fazer a fonte do plano Marshall, tal. Aí eu pergunto o que foram os planos quinquenais de lá, né? É o que foram e não quais foram, né? O que foram? Certo. Que foi
Disseram que eu vou pegar dele trocado, entendeu? Nem trocado. Chega alguém. Só tem 50 centavos aqui, que Não, foi a tua não, filha que trocado, deu. Trocado é 50 pra mim, só tem de 2. Então vai lá, pegar na Viu? coisa. Aí pela... Certo, vá trocar. Vá, chegou teu pai. Chegou. Posso dar a resposta? Sabe por que eu botei isso? Que no livro, é só para vocês, assim, quando estiverem lendo alguma coisa, aí ele tem, aqui no livro está bem diferente, assim, aumento, viu? Eu vou botar, no livro tem aumento de produtividade. Agora, deixa eu dizer o que é plano quinquenais. Esses planos quinquenais são instrumentos de planificação econômica, viu? Implantada por Stalin, mas eu estou só lendo, eu vou dizer o que tem no livro. Implantada por Stalin na antiga, por